pornografia, necessidades de estímulos sexuais constantes, fetichismo, compulsão e, por fim, a culpa. Como qualquer dependente químico, amiga, os traidores compulsivos são movidos por comportamentos e situações capazes de acalentar os seus desejos e necessidades psíquicas e fisiológicas. O que não se trata necessariamente de um desvio de conduta por si só, mas sim traz um desvio de caráter como um sintoma e não como foco principal. O quadro de traição considerado patológico está ligado à compulsão por sexo e é tratado como um transtorno psiquiátrico. Isso significa que deve estar você atenta para evitar se envolver com um homem desse tipo. Mas a questão é, óbvio que eu não quero me envolver com um homem desse tipo, mas como eu farei para prevenir? É difícil acompanhar o ritmo dele quando vocês estão no início da relação, uma vez que você não é capaz de acompanhar as rotinas dele. Portanto, amiga, isso nos leva a entender que essas nuances só poderão ser percebidas quando a relação já estiver firmada e ambos estiverem envolvidos um na vida do outro. É importante você levar em conta que, por se tratar de um transtorno, pessoas assim devem ser analisadas da mesma maneira como se analisa dependentes químicos. Por exemplo, o que nos leva a entender que não cabe o julgamento e sim a orientação para que ele, o homem compulsivo traidor, busque por ajuda. Isso não quer dizer que você deva permanecer ao lado do cara, esperando ele se tratar e se curar, porque isso pode custar a tua saúde física e emocional, e não há garantia nenhuma de que ele supere o problema. A culpa, como um dos sintomas, conota claramente a percepção dele sobre o próprio descontrole, o que revela que, no fundo, ele não se sente feliz por ser assim, diante do fato em que ele condena as próprias relações por não ser capaz de controlar o vício. O problema, amiga, é quando ele não se sente culpado por nada. Aí eu vou te dizer, o problema dele, quando ele não se sente mal, é a total falta de caráter. E para manter essa condição, o cara terá de mentir deliberadamente, o que poderá somar outro problema à vida dele, porque ele passará a viver pela mentira, o que inevitavelmente vai manter ele em constante estado de estresse. Não é à toa, tá, amiga? Pessoas assim estão sempre à flor da pele, pois vivem em constante ameaça de serem descobertos. Outro fator que acomete pessoas com esse tipo de transtorno é o descontrole das próprias finanças, visto que é necessário sustentar gastos além do necessário para manter o vício. Fora os riscos que correm fruto de estar a pessoa constantemente se esquivando da rotina, deixando de trabalhar a fim de atingir o seu objetivo de ir lá e trair. Portanto, amiga, eu volto a dizer que não cabe, nesse momento, quando se trata de um traidor compulsivo por transtorno psíquico, o julgamento, visto que se trata de uma patologia, aonde ele, o homem, por si só, já sofre diante das ações que ele pratica, sem nem ao menos conseguir frear o motivo. O que é diferente do homem que é mau caráter e que curte fazer o que faz. Eu frequentei, por um tempo, alguns espaços de encontros para esse tipo de pessoa, tanto para homens quanto para mulheres. E o que eu vi e ouvi foram pessoas infelizes consigo próprias e com discursos onde demonstravam viver extremos entre alegria e profunda tristeza, colocando-se como incapazes de manter firmeza aos acordos com o parceiro, ao mesmo tempo em que, envolvidas pelo medo de perderem eles, não sabiam como agir, não sabiam como tratar o parceiro, muitas vezes se desfaziam ou estavam sempre criando separação e reaproximação, separação e reaproximação. Então a pessoa queria trair, brigava em casa, separava, traía, fazia as pazes para retomar com a pessoa, tudo isso movida pelo vício. Pessoas acometidas por essa patologia podem até mesmo se autopunir durante o próprio ato da traição,
chegando até chorar diante da amante, o que muitas vezes faz com que o elo emocional entre eles, do amante e do traidor, estabeleça-se como um certo desafio, aonde aquela que ocupa o papel de amante, ciente da situação e do lugar que ocupa no cenário, se sente desafiada a aniquilar o tal sentimento dele pela mulher dele, a fim de transferir esse sentimento que ele sente pela esposa para ela, a amante. Portanto, amiga linda, entenda que as juras de amor e de remissão serão uma constante na tua relação, caso você venha se envolver com um homem que é patologicamente doente como um compulsível por traição. O interessante é que, ao se desculpar e jurar fidelidade, ele fará isso com tanta convicção, porque ele realmente sente e acredita naquilo, que de alguma maneira ele poderá ser capaz de te convencer. Sendo que, na verdade, ele próprio acredita, amiga, sim, nisso, não, agora eu vou ser fiel, nunca mais vou trair. Mas sem se dar conta de que ele manterá essa convicção pelo curto período, até que ele seja acometido novamente pelo desejo de ir lá e trair. A abstinência é capaz de fazer com que ele se sinta depressivo, dependendo, claro, da gravidade do caso. Alguns traços de personalidade, como o narcisismo e o egoísmo, fazem parte do quadro de pessoas que sofrem dessa síndrome. Quando tratamos dos egoístas, nós estamos falando sobre pessoas desprovidas de remorso. Daí a traição, ela deixa de ser uma patologia, porque nesse caso a pessoa trai com fins próprios e para suprir as próprias necessidades, quando acha necessário, sem se importar com o outro, enquanto que o narcisista faz para alimentar o próprio ego e se auto-intitular de "o garanhão", aquele capaz de seduzir outras. Esse grupo de pessoas raramente se envolve em relações profundas, justamente porque elas não são capazes de lidar com possíveis frustrações. Por isso, evitam a profundidade da relação. Narcisistas e egoístas compõem um grupo de pessoas que não sabem ser contrariados e buscam cuidar mais dos próprios interesses do que dos outros. Nesse perfil se encaixam aqueles homens sedutores, aqueles homens descontraídos e que normalmente recebem mais atenção do que dão. Sendo assim, amiga, fique atenta aos perfis de homens aos quais você se envolve e procure sempre estar aberta ao diálogo para que os acordos sejam colocados como prioridades para manter a relação saudável e construtiva. E caso você esteja envolvida com um traidor patológico, leve em conta se ele percebe a situação doentia em que ele se encontra e o principal, se ele está aberto a buscar ajuda profissional. Caso contrário, caia fora você, amiga linda, imediatamente, antes que essa relação te destrua por completo. Amiga linda, você gostou desse conteúdo? Se você gostou, saiba que eu tenho o curso certo para você. Eu preparei aulas exclusivas que vão te ensinar de uma maneira prática e rápida como descobrir se você está sendo traída ou não. Inclusive, eu ensino no curso Traição Desvendada técnicas para você saber o que ele fala com outras mulheres, aonde ele está quando você não está por perto, e te ajudo também a obter provas definitivas da infidelidade dele, caso ele esteja te traindo. Inscreva-se agora mesmo e aprenda todas essas técnicas para descobrir, se prevenir e também curar a dor da traição, entendendo exatamente o que aconteceu com você e se desconectando dessa história que não tem nada a ver com a vida que você escolheu para você. E amiga, depois que você se inscreve no link ou no botão aqui embaixo, você fica de olho na tela, porque vai aparecer para você um segundo vídeo, onde você ainda pode optar se deseja fazer parte do Clube da Mulher Magnética. E com isso você poderá conversar diretamente comigo para me contar detalhes da tua história
e eu te dar os meus sinceros conselhos e dicas. Eu te respondo de forma personalizada e a sua identidade é mantida em sigilo. Mas corra, hein? Porque são apenas 50 vagas. É que o número é bastante restrito para que eu possa manter a qualidade de atendimento dessas mulheres. Então clica, amiga linda, agora mesmo no link próximo a esse vídeo, no botão aqui embaixo, e saiba mais sobre o curso Traição Desvendada. Um grande beijo e eu estou te esperando nas videoaulas e no Clube da Mulher Magnética.